Muito bem, vinheta de eleições. A gente inicia agora mais uma programação especial da cobertura da Band News Difusora das eleições 2024. É hora de mais uma sabatina com o candidato à Prefeitura de Manaus. Quem está conosco aqui nos estúdios da Band News Difusora FM é o candidato do PL, o capitão Alberto Neto. Seja muito bem-vindo conosco aqui, capitão Alberto Neto, candidato. Muito obrigado pela presença. Um bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Paula, Johnny. É um prazer estar aqui na Band News com essa audiência maravilhosa para prestar contas tanto do nosso mandato de deputado federal, que essa semana mais uma lei foi sancionada de minha autoria, trazendo emprego e renda para o nosso povo, e de mostrar os nossos projetos para a cidade de Manaus, para fazer Manaus prosperar, se tornar uma cidade mais segura. Muito bem, nós teremos 40 minutos de entrevista com 1 minuto para considerações finais. Vamos abordar propostas do plano de governo, histórico político, lembrando que as regras foram alinhadas com antecipação, com antecedência, em reunião da diretoria da Band News Difusora, junto às representações dos candidatos à Prefeitura de Manaus. Eu peço para que o nosso operador da live, Thiago Pantoja, coloque o tempo na tela, são 40 minutos. Candidato, aqui nesse monitor também tem o tempo. Tá aqui, né? Aqui em cima. Perfeito. Tem o monitor que o senhor pode verificar o tempo para controlar. Então é isso, 40 minutos na tela. Jenny Brissel começa com a primeira pergunta. Thiago, valendo. Candidato, a gente não pode deixar de lembrar que o grupo que o apoia reúne um histórico de erros contra a cidade de Manaus e a sua população. Para citar alguns, a crise de oxigênio durante a pandemia, os 3 decretos que ameaçaram a integridade da Zona Franca de Manaus e seus mais de 100 mil empregos na gestão do ex-ministro Paulo Guedes. Um dos decretos reduziu o imposto IPI em 35%, o outro acabou com incentivos a empresas que produzem concentrados para a fabricação de bebidas aqui da Zona Franca. Como, considerando esses fatos, como a população de Manaus pode confiar que o senhor é a melhor opção para governar a cidade nos próximos 4 anos? Johnny, primeiro, essa semana foi aprovada uma lei de minha autoria, da Lei de Informática e do programa Brasil Semicondutores. Uma lei de minha autoria que vai trazer emprego e renda para a população. Nós vamos ampliar o polo de semicondutores. Isso é emprego na veia da população. Nós vamos trazer incentivos fiscais e financeiros. Isso vai atrair grandes investimentos do mundo todo da indústria de semicondutores. Vai vir para onde? Para a Zona Franca de Manaus. Isso já mostra a minha competência do trabalho que nós estamos desenvolvendo na Câmara Federal, do meu compromisso com a Zona Franca de Manaus. Eu fui o único deputado que votou contra essa reforma tributária do governo Lula, que prejudica o estado do Amazonas. E eu fui atacado na época, foi criada uma grande narrativa que eu estava votando contra a Zona Franca. E eu falei, olha, esse projeto não está maduro o suficiente, esse projeto vai afetar o estado do Amazonas, tanto que quando a bancada foi votar a regulamentação da reforma tributária, com exceção do Silas Câmara, todos votaram contra. Então, mostrando a minha experiência, o meu comprometimento com o desenvolvimento do nosso estado, que eu estava certo naquele momento e fiz o que, não por pressões populares ou pressões políticas, mas fiz de acordo com minha consciência, de acordo com eu me preparei, estudei, falando com muitos técnicos. Então a gente vem trabalhando muito forte em defesa da Zona Franca de Manaus. Eu falei uma lei aprovada, mas eu tenho mais 2, que é da redução do PPB, a prorrogação da lei de informática da Zona Franca, também é de minha autoria. São bilhões que garantiu, que trouxe segurança jurídica para que a gente possa continuar desenvolvendo nosso estado. Isso já está mais do que comprovado e eu consigo aqui mostrar para a população a experiência e a competência necessária para liderar. Enquanto o prefeito estava fazendo Cooper, a gente estava votando a reforma tributária, agora o principal imposto da prefeitura, que é o imposto de serviço, vai ficar lá com o governo federal. A gente vai depender de um comitê gestor, a gente vai ficar com o Pires na mão. Isso sim é prejuízo para o estado do Amazonas, isso sim é prejuízo para a Zona Franca de Manaus e eu estou lutando com unhas e dentes. Sobre a questão da saúde, eu sou deputado federal e tudo que estava ao meu alcance naquele momento, eu fui para dentro dos hospitais, fui fiscalizar, fui tentar mobilizar para trazer oxigênio para o nosso povo que morreu sem oxigênio, faltando oxigênio nos hospitais. Não era gestão minha.
E o governo conseguiu, o governo federal, que eu era vice-líder do governo, a gente conseguiu transportar, pela primeira vez na história da humanidade, a gente conseguiu transportar oxigênio pela Força Aérea Brasileira. Que isso, por causa da pressurização, de várias questões técnicas, isso era muito perigoso. E a Força Aérea, bastante de maneira heróica, fez mesmo arriscando a vida dos pilotos, foi e trouxe oxigênio para a nossa cidade. O mundo todo sofreu com a pandemia. Nós sofremos muito mais pelo isolamento geográfico que nós temos. A BR-319, que eu lutei como vice-líder do governo, nós conseguimos um licenciamento prévio, o licenciamento que permitia, no final do governo, mas nós conseguimos o licenciamento que permitia o asfaltamento da 319. E agora, nesse governo, o licenciamento caiu. E o Lula vem aqui dizendo que a culpa não é da Marina, que a culpa... Passaram 13 anos sem compromisso nenhum. E na pandemia ficou claro. Na pandemia ficou claro o nosso isolamento. Agora, na estiagem, está mais do que claro o isolamento que nós temos. Então, nós sofremos... O mundo todo sofreu. Nós sofremos mais devido a esse isolamento geográfico que não foi do governo Bolsonaro. Foi mais de 13 anos do governo do PT. Uma questão em relação ainda a esse assunto, candidato. Em um eventual, por exemplo, governo federal, nesse momento que tivesse, a gente sabe que, infelizmente, eu citei agora há pouco, por exemplo, o descaso do governo federal. Sim. Agora com a questão das queimadas. Mas nós tivemos descasos outros, em tantos outros governos federais, de tantas outras linhas de pensamento político, com descaso com a região norte. Num caso de o senhor ser prefeito da cidade de Manaus, de repente ter um governo da sua linha política, da direita, por exemplo, num governo Bolsonaro que fosse, o senhor enfrentaria este governo federal em caso de políticas que pudessem prejudicar a cidade de Manaus, num eventual mandato como prefeito? Rafael, independente do governo, o prefeito, o governador, o deputado, o senador, que é do Estado, tem que defender o nosso Estado. Ele foi eleito pela população para isso, independente da questão ideológica. A gente tem que ir para cima, tem que liderar, e o prefeito, o governador, tem que liderar o processo. Não pode ficar em berço esplêndido que está sendo tratado alguma coisa a nível federal, mas que vai afetar todos nós. E essa liderança está faltando no nosso Estado. Ficou muito claro. Eu não vi, durante a reforma tributária, o prefeito aparecer, nem o governador apareceu, mandou os técnicos. É algo muito sério, podia acabar a Zona Franca de Manaus. Uma mudança no texto, a gente poderia perder a Zona Franca. Isso é muito grave. Agora, sobre a política ambiental. Se a gente... Assim, primeiro, a gente precisa fazer essa reflexão. Eu passei 4 anos escutando a esquerda falar que a culpa era do Bolsonaro. Que as queimadas que já aconteciam era culpa do Bolsonaro. Tudo era culpa do Bolsonaro. E agora, no governo Lula, com a ministra Marina Silva, fica clara a incompetência de agir nesse momento. Que nós estamos batendo os recordes que já eram deles e nós estamos batendo o recorde de queimada. E o nosso povo está sofrendo. O Brasil todo está sofrendo. Lógico que tem a questão das mudanças climáticas. Se você olhar o mundo todo, o trópico, se você olhar, passar onde está queimando na região amazônica e do outro lado do mundo, também está tendo queimada. É uma questão climática, mas também é uma questão de incompetência. Por quê? No governo Bolsonaro, nós trabalhamos muito, e eu participei disso, da regularização fundiária. O pequeno produtor, o pequeno agricultor, ele não pode ser marginalizado porque está aqui na região norte. Ele precisa do título de terra, ele precisa de incentivos financeiros para ter uma mecanização, para que ele não haja conforme o passado, fazendo queimadas para poder tratar o seu cultivo, para poder arear a terra. Não, já tem mecanismo, tecnologia para fazer isso. Agora, nós temos um governo que só apoia invasores de terra. O camponês que está lá há vários anos, que está querendo regularizar a sua terra para poder ter crédito, comprar o seu maquinário, ele é esquecido. Até títulos que nós entregamos aqui na região norte estão sendo revistos nesse governo. É muita crueldade. Nós temos um governo hoje que apoia invasores de terra, apoia MST, mas o pequeno agricultor, ao invés dele chegar, dar o título da terra, dar condições financeiras para que ele possa se modernizar e não precisar entrar em queimadas, por exemplo, isso faria a redução natural das queimadas. Tem a questão natural, mas tem a questão criminosa também.
E essa questão criminosa acontece pela ausência do Estado. E o Estado precisa se fazer mais presente na região norte, na região amazônica. Isso fica claro como a região norte é abandonada. Mas não é de agora, é de muitos anos. Nós, muitas vezes, somos considerados pelo Brasil como um cidadão de segunda categoria. A gente não tem uma BR, a 319, que liga, que nos conecta ao restante do Brasil, porque a ministra Marina Silva convenceu esse governo, dizendo que isso impacta o aumento do desmatamento. Eu quero saber como é que ele vai fiscalizar o desmatamento se não tem uma estrada para fiscalizar. E aí a gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor, a modernidade ao nosso favor. Se tem uma estrada, vai ter Polícia Federal, vai ter Polícia Rodoviária Federal, a gente pode colocar câmeras, pode colocar drones. Fica muito mais fácil de você cuidar quando você tem um Estado presente. Agora, quando o Estado não está presente, nós criamos estados paralelos. Candidato, aproveitando que o senhor está falando em fiscalização, falando na atuação do governo federal, da ministra Marina Silva, que é do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em 2023, o Congresso e a Câmara Conjunta aprovou a MP 1154, e entre as diretrizes dessa medida provisória estava o esvaziamento e a perda de autonomia do Ministério do Meio Ambiente. No mesmo ano também foi aprovada a redução de 700 milhões no orçamento anual do MMA, o que reduziu em muito a capacidade de fiscalização dentro do IBAMA, porque aí também teve redução de valores para novas contratações de brigadistas e fiscais ambientais. Eu queria saber como que o senhor votou nos dois casos. Nós votamos para fazer as pequenas mudanças no Ministério, porque saía, se eu não recordo, não tenho agora a lembrança completa, mas uma parte do Ministério saía do Meio Ambiente e ia para o Ministério da Justiça, para poder fazer a fiscalização e a punição. Era uma questão estratégica e fazia sentido quando nós analisamos. E foi o governo que fez a propositura. Então, fazia sentido. Agora, se a ministra Marina Silva não foi lá no Congresso dizer que o governo estava errado, e tem que lembrar que é um governo só. Né, porque está mudando de ministério e você vai impedir de fazer uma fiscalização. Você está usando a força de segurança pública, né, que tem os bombeiros, que tem os brigadistas, para auxiliar na fiscalização do desmatamento. Então, foi uma estratégia do governo que fazia sentido. Agora, a desorganização desse governo mostra a sua incompetência. Mas e que nós chegou batemos... a analisar o projeto? Não, analisei. Impactaria na fiscalização? Porque a maioria dos deputados, senadores bolsonaristas votaram conforme o Bolsonaro mandou. E, nessa época, a redução do orçamento não era um pedido do governo federal, mas acabou que, pela pressão do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara Federal, se negociou essa redução e reduziu a capacidade de fiscalização do IBAMA. Você não acha que o Congresso acaba sendo meio cúmplice de toda essa tragédia ambiental por conta dessas mudanças? Eu acho que o grande cúmplice de tudo isso é a incompetência do governo. Eu dei isso é a visão que eu tenho em relação a analisar. Porque o governo é um só, o orçamento é um só. Quando existe força política, o governo faz a intervenção. Não, se ele realmente quer cuidar da região norte, ele faria a intervenção. Quando a gente falou da 319, e eu reclamei, não colocou no PAC, várias obras, a bancada foi, pressionou, não, vamos fazer um grupo de trabalho. Falei, olha, quando o pessoal não quer fazer, faz um grupo de trabalho para poder enrolar a população. Foi isso que foi feito. Então, quando você quer fazer, Paula, o líder, né, do Poder Executivo, ele vai lá, faz a intervenção e organiza o Ministério da Justiça, no caso que foi o órgão que foi para lá, o Ministério do Meio Ambiente, faz um trabalho em conjunto, faz uma ação integrada e resolve o problema. Não adianta querer colocar desculpa em A, B e C. A incompetência desse governo, e está muito claro. O governo já tinha recorde de queimada. Chegou o governo Bolsonaro, eles só colocavam culpa no Bolsonaro. Assumiram o poder e estão mostrando incompetência, batendo mais recordes de queimada. Porque ele trata o camponês, o produtor, como marginal. E quem invade terra, ele trata a pão de ló. Esse 2 pesos, 2 medidas, a população está vendo e vai desaprovar em 2026. Candidato, Manaus depende de recursos federais em algumas ações.
como o programa Mais Médicos, por exemplo. Hoje o senhor é alinhado ao ex-presidente Bolsonaro. Caso seja eleito, como será a sua relação com o presidente Lula? Como que o senhor pretende ter, né, essa relação em favor da população do Amazonas? Jônia, o prefeito... De Manaus, né? Isso. O prefeito de Manaus, ele precisa ser líder. Ele precisa liderar. Ele precisa ter gestão. E eu vi o prefeito culpando o Coronel Menezes, culpando A, B, C, porque não veio recurso para Manaus na época do Bolsonaro. Isso é uma grande mentira. Sabe por que não veio recurso? Porque Manaus não tem projeto de nada. Não tem uma secretaria de projeto. Até os projetos que fazem é um verdadeiro desastre. Você viu a alça do viaduto Repelé, que entra, parece um funil, entra dois, só sai um. Isso é a cara dessa gestão. Então, quando você... E aí vem a minha experiência de segundo mandato de deputado federal. Quando você tem uma prefeitura com projetos, de acordo com os programas federais, você leva os projetos, o governo federal está doido para poder, porque ele vai realizar a obra, ele vai entregar, ele vai fazer a parte política, ele está doido para fazer independente do governo. Na época do governo Bolsonaro, eu era vice-líder, nós entregamos várias obras nos estados que eram de esquerda, isso não tem nada a ver. É uma oportunidade até do outro lado de mostrar serviço, e a gente vai entregar os projetos porque a gente quer desenvolver a nossa cidade. Projetos de habitação, de infraestrutura, de saneamento básico. Agora, tu tem uma prefeitura, atual prefeitura, que não tem projeto de nada, aí fica difícil chegar a recurso. Aí o Davi, o que é que ele fez? Ele trouxe os senadores. Eu não sei conseguir recurso, eu vou trazer para o meu lado o senador Omar Aziz, o senador Eduardo Braga, e agora que eles estão conseguindo algum recurso no último ano de mandato, que ainda não vai conseguir concretizar nada. Essa é a realidade, uma péssima gestão, uma gestão pífia, que isso vai mudar na nossa gestão. Nós vamos ter, todas as nossas secretarias vão ser especialistas em projetos. Como eu já venho do governo federal, como deputado federal, conheço os programas, sei como buscar esses recursos, eu vou cobrar secretaria por secretaria e nós vamos apresentar e vamos fazer grandes obras na nossa cidade. Com a ajuda de todos os recursos, não é só o governo federal não, tem recurso internacional também, dos bancos internacionais, que a gente precisa de projetos sérios. Você vê que essa prefeitura só foi pegar dinheiro de custeio, quase 2 bilhões de empréstimo de custeio e não apresentou nada. Muito pelo contrário, faz compras duvidosas, suspeitas de corrupção. Imagina você gastar 58 milhões de reais para comprar tampa de bueiro. Você pegar quase 2 bilhões e quase não ter obra de infraestrutura, de saneamento básico na nossa cidade. Acho que a população vai estar vendo essa péssima gestão e vai dar o troco agora nas eleições de 6 de outubro. Bom, nessa entrevista, candidato, a gente tem falado sobre a questão do histórico político, né, para as pessoas entenderem e conhecerem quais são os pensamentos dos candidatos em relação às políticas que são realizadas e também perguntas baseadas no plano de governo. Eu queria entrar nessa seara agora, nesse momento, para falar sobre segurança pública. O senhor se apresenta como alguém que tem essa experiência de segurança pública, capitão da Polícia Militar, serviu às Forças Armadas e tem essa... embarca muito nessa questão da segurança pública. No seu plano de governo, o senhor tem algumas propostas, por exemplo, transformar a Guarda Municipal em uma espécie de polícia municipal metropolitana, com efetivo de mais 1.000 homens, ronda nas escolas, né, a ronda escolar, que seria uma parte dessa nova polícia municipal, então, fazendo ronda nas escolas, a utilização de drones e tudo mais. Então, a gente vê essa questão da segurança pública ostensiva, que nós já falamos aqui no nosso jornal, que ela é muito necessária e que ela é muito importante, tendo em vista a óbvia realidade que vivemos. A gente sabe que ninguém aqui está num conto de fada. Sim. Mas ainda assim, a gente tem falado sobre a necessidade, inclusive em entrevistas aqui com especialistas, a necessidade de a outra contrapartida, que é a contrapartida social, o enfrentamento à miséria, o enfrentamento à cooptação de populações mais vulneráveis, e isso eu não vi no seu plano de governo na parte da segurança. Então a gente queria questionar e entender como é a sua visão, a visão do candidato, capitão Alberto Neto, em relação a este outro lado da segurança pública, que é o combate a vulnerabilidades, evitar, por exemplo, que as populações mais vulneráveis sejam cooptadas pelo crime. Qual é a sua proposta, qual é a sua visão em relação a isso, além dessas políticas mais ostensivas de segurança pública? Rafael, primeiro, parabéns, vi que você leu o nosso projeto sobre segurança pública, a parte específica. Só que segurança pública, ela é transversal. Então, eu vou te dar um exemplo. Se a gente tem uma rua
que ela não tem infraestrutura, ela não é asfaltada, está toda esburacada, não tem iluminação pública. Primeiro, a rua está esburacada, a viatura não passa. Se a rua está mal iluminada, aquela rua ela vai ser palco de assaltos, estupros, o tráfico de drogas vai utilizar aquela fragilidade. Então, a prefeitura tem papel fundamental na segurança pública. Então, se a gente não leva infraestrutura, não faz uma prefeitura presente nos bairros, aquele bairro vai ser dominado pelo tráfico de drogas. E é isso que está acontecendo hoje. Para o jovem brincar no campo da prefeitura, ele precisa pedir autorização ao traficante. Então, a prefeitura tem responsabilidade, sim. E ontem, eu gravei até um vídeo ontem, não sei se você viu, Paulo. Ontem teve um assassinato de uma mulher grávida numa unidade básica de saúde. A nossa cidade é uma das cidades mais perigosas do mundo. Há uma incompetência do governo do estado de não saber lidar, de enfrentar isso. Tem uma prefeitura que faz igual Pilatos, lava as mãos, diz que o problema não é dele. O prefeito lava as mãos, assim como Pilatos entregou Jesus Cristo ao povo, ele entrega o nosso povo à sorte. Mas eu estou te mostrando que a prefeitura tem papel fundamental na segurança. E aí é uma engrenagem a segurança pública. E se a prefeitura não faz a sua parte, essa engrenagem não funciona bem. Então nós vamos liderar esse processo por causa da minha experiência, por conhecer, ser um especialista em segurança pública. Eu quero liderar esse processo, trazer o governo do estado ao nosso favor para que a gente possa resolver o problema da segurança pública. Então a gente falou, por exemplo, como eu te falei, que é algo transversal. Tem um projeto nosso na parte de cultura, chamado Fábrica da Paz. A gente vai agir como fosse um contraturno, um lugar, principalmente nas periferias, para a gente ocupar os nossos jovens, com aula de teatro, com esporte, lazer, cursos, reforço. Então, você, ao invés do jovem estar sendo facilmente cooptado pelo mundo das drogas, ele vai estar na nossa Fábrica de Paz para que ele possa ter aulas de inglês, aulas de teatro, fazer conhecer mais a nossa cultura. Isso também faz parte da segurança. Você pode ir lá no nosso programa na parte cultural. Então, eu te dei um exemplo do esporte. Se a prefeitura não agir, principalmente a prefeitura tem a obrigação do esporte social. O esporte de alto rendimento é função do Estado. Mas o esporte social é responsabilidade da prefeitura. Se a gente não construir campos, quadras que estão abandonadas hoje, se a gente não se fazer presente nesses lugares, quem está tomando conta desses lugares é o tráfico de drogas. Essa é a realidade. Os lugares estão cada vez mais perigosos pela ausência do Estado. Então nós vamos criar quadras poliesportivas, tanto de campo de futebol como academias. A gente tem uma vocação para o jiu-jitsu, por exemplo. Nós temos diversas academias, e essas academias precisam, às vezes, de uma parceria com a prefeitura da cidade para que ela possa fazer o seu trabalho social, possa desenvolver. E a gente vai fazer essa interação com as comunidades, com o que já existe em cada comunidade, e a gente vai levar esse braço da prefeitura para não deixar o nosso jovem vulnerável ao tráfico de drogas. A gente vai mostrar um caminho diferenciado. Outro programa, eu quero te falar, é um programa de emprego, ensino profissionalizante. Eu conversei com a CEAM mês passado e ela mostrou um estudo que nós temos, por exemplo, 4.000 vagas hoje, 4.000 vagas no distrito. E nós temos uma população, entre as capitais, uma das maiores de jovens de 18 a 29 anos, uns jovens nem estão estudando, nem estão trabalhando. Só que a gente tem trabalho, a gente tem emprego disponível. O que está faltando é capacidade técnica. Então nós vamos criar, e aí a gente vai entrar para dentro das periferias, levando esses cursos técnicos já ligado com a CIEAM, para que quando ele saia do curso profissionalizante de mecatrônica, de eletrônica, de eletricista, de soldador, ele já saia com um emprego garantido. Então nós vamos inserir o jovem no mercado de trabalho, nós vamos levar esperança para o nosso povo, mostrar que o tráfico de drogas não pode ser emprego. Porque hoje o que está acontecendo na cidade de Manaus é que os jovens estão olhando para o tráfico e estão vendo uma perspectiva de trabalho. Isso vai acabar. Nós vamos liderar esse processo. Sozinho? Não. Mas eu vou liderar.
A prefeitura não vai mais lavar as mãos, ela vai colocar a mão na massa e vai trazer todos os entes participativos, governo federal, governo estadual, e a prefeitura vai fazer essa parte. Vou liderar porque eu sou especialista nisso. Candidato, até 4 meses atrás, o senhor fazia parte do grupo político do governador Wilson Lima e também do presidente da Alean, Roberto Cidade, inclusive com possibilidades de participação na gestão, nas secretarias, indicando pessoas especialistas para atuar dentro da Secretaria de Governo, na área de segurança e outras pastas também. Ou seja, o senhor tinha bastante influência no governo Wilson Lima e muito prestígio também com o Roberto Cidade, faziam parte do mesmo grupo. Há informações de que o próprio governador Wilson Lima contribuiu na sua viabilização de candidatura, pré-candidatura à Prefeitura de Manaus, uma vez que havia aquele racha interno inicial do ano passado entre o Coronel Menezes e o senhor, e houve lá depois aquele alinhamento com o senhor como pré-candidato. Eu queria que o senhor pudesse explicar, porque é interessante que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, entendam essa questão do alinhamento político. Eu queria que o senhor pudesse nos falar por que ocorreu esse rompimento com o governador e com o presidente da Alean. Primeiro, deixar claro que eu faço parte do grupo do presidente Bolsonaro. Esse é meu grupo político. Agora, a gente vai disputar uma eleição a nível nacional, nós fazemos alianças. E a aliança que estava mais alinhada em 22 era o governador Wilson Lima. Outro lado estava o Eduardo Braga, apoiado pelo Lula. Então, o PT está de um lado e eu vou para o outro. Isso fica muito claro. Então, nós fizemos uma aliança para derrotar o governo Lula. Felizmente, não deu certo por diversos fatores, mas nós fizemos a nossa parte. Agora, eu não faço parte do grupo do Wilson Lima. Quem faz parte é alinhamento político no momento da eleição. Falei, o Eduardo Braga e o PT estavam de um lado, eu estava do outro. Então, fizemos esse alinhamento para vencer as eleições. E isso ficou muito claro, nós caminhamos juntos, pedindo voto, tanto o Wilson Lima como eu, pedindo voto para o presidente Bolsonaro, na capital, no interior, viajamos para fazer campanha para o presidente Bolsonaro, ponto. O candidato, e aí tem que ficar claro, o candidato do Wilson Lima se chama Roberto Cidade. O candidato do Wilson Lima se chama Roberto Cidade, que é o presidente da Assembleia. Que essa Assembleia... Mas havia a possibilidade de ser candidato também há 4 meses, não havia essa conversa? Olha, a gente conversa com todo mundo. Lógico, o tempo de TV, as articulações políticas é normal, é natural. Mas o alinhamento não deu certo. Tanto que ele está de um lado e eu estou do outro. Hoje a Assembleia virou um puxadinho do governo. Você não achava isso antes? Antes eu não achava isso. Eu sou deputado federal, Paula. Eu estou concentrado, então aprovei 7 leis nos últimos 2 anos, com a minha responsabilidade de fiscalizar o governo federal. Eu não faço como um deputado federal que fica ainda virando vereador. Eu tenho que fazer o meu papel, fui eleito para isso. Então, como eleito deputado federal, fui fazer meu papel de deputado federal. E fiz muito bem. São leis que estão trazendo mais segurança para o nosso país, leis de inclusão social. O cordão de girassóis, por exemplo, é uma lei de minha autoria, não sei se você conhece. Da Bengala, as cores da Bengala. A lei de informática da Zona Franca de Manaus, fora da Zona Franca de Manaus, a lei do PPB, são leis de minha autoria. Eu estava fazendo meu trabalho e agora fiscalizando de perto o governo Lula. Eu sou deputado federal e agora candidato a prefeito, mostrando as melhores propostas para governar a cidade, mostrando que desses candidatos que estão aí, eu sou o mais preparado e tenho condições, junto com a minha vice, a professora Maria do Carmo, de levar essa cidade para um outro patamar. Nós temos o 5º maior orçamento do Brasil e hoje nós temos, entre as capitais, a 3ª capital com pior qualidade de vida. Isso é inaceitável. Aí a gente vai investigar, você vai ver denúncias de corrupção dessa gestão. Eu falei agora da compra de tampa de bueiro, é noiva recebendo dinheiro de contratantes da prefeitura, é genro, é sobrinho. Meu Deus, cadê o Ministério Público do nosso estado que não está vendo isso? Será que vai um assalto à mão armada na nossa cidade e a nossa justiça vai ficar calada? Está sendo denunciado. Agora nós esperamos que a justiça seja feita. Mas a maior justiça que vai ser feita vai ser nas eleições agora, 6 de outubro. Para mudar Manaus, a gente tem que tirar esse prefeito da cadeira. Eu queria aproveitar a deixa da pergunta da Paula, porque bateu uma curiosidade aqui, a gente até quer entender, e eu acho que tem gente de ouvido em pé também.
que é a questão das candidaturas. O senhor falou agora há pouco sobre a questão de ter se alinhado ao governador Wilson Lima na última eleição, porque do lado de lá estava a esquerda. Num eventual segundo turno, por exemplo, e a gente vai fazer as duas possibilidades aqui, a gente tem duas chapas que são mais alinhadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é a sua chapa, e a gente tem a chapa do Roberto Cidade, que tem o Menezes, que é um aliado de Bolsonaro e está como vice do outro lado. Então, digamos assim, numa eventual segundo turno, que esteja o senhor no segundo turno e não a chapa onde está o Coronel Menezes, ou no segundo turno onde está a chapa de Coronel Menezes e Roberto Cidade, o senhor não está, o senhor se alinharia a esta chapa também? Voltaria a caminhar junto com eles? Olha, Rafael, segundo turno é uma outra eleição. Eu não vou conseguir te responder agora isso. Acho que nós estamos caminhando para vencer essa eleição, estamos trabalhando para isso. E aí nós estamos acordando cedo, dormindo tarde, mostrando para a população que nós temos o melhor projeto para a cidade. A população não quer ver alinhamento político. Ela quer ver liderança, força, coragem para enfrentar os problemas que estão aí. Sabe, aquela história de quem tem o maior número de partidos, quem tem mais dinheiro, vence a eleição. Isso precisa acabar. Usar a máquina pública como estão usando, do governo do Estado, da prefeitura. Por isso que nós temos que caminhar até para uma legislação diferente. Tem tá no Senado Federal agora uma PEC que unifica todas as eleições e acaba a reeleição. Acho que é esse caminho que a gente precisa seguir. Você aumenta o período, porque também 4 anos é muito pouco, você aumenta o período para 5 e unifica todas as eleições. Acho que é o caminho que a gente precisa seguir. Porque usar as máquinas, o dinheiro do povo para fazer campanha, o povo está de saco cheio disso. A gente quer um prefeito, um líder que possa mostrar um caminho verdadeiro, legítimo para a nossa cidade, que tenha competência para criar projetos, para utilizar os impostos que pagamos com muito suor, com muita lágrima, com muito sangue, transformando isso em qualidade de vida para o nosso povo, em prosperidade. Acho que essa história de conchavos políticos, a população não está mais nem aí. Essa é a nova política. Isso é secundário hoje. Candidato, na educação, o senhor propõe o modelo municipal da escola cívico-militar. Quem faria a gestão dessas escolas? A Polícia Militar, que é órgão do Estado, ou seria por meio da Polícia Municipal, que é a Guarda Municipal? Não, a Secretaria de Educação, a CEMED, que vai fazer essa gestão, não vai mudar nada. O que nós vamos colocar nas escolas cívico-militares é a expertise que a gente já vê no nosso Estado, do Colégio Militar, do Exército, foi premiado agora como uma das melhores escolas do mundo. As escolas da Polícia Militar do nosso Estado também é um grande sucesso, é uma briga para conseguir uma vaga. Isso fica claro que quando você tem uma escola que tem disciplina, que não tem drogas dentro da escola, que não tem essa história de ficar perdendo tempo, trabalhando ideologia de gênero, ou querendo implementar banheiro unissex, isso tudo a população está com medo. E nós vamos colocar escola cívico-militar, foi um grande sucesso no governo Bolsonaro, um grande sucesso no Paraná, que é campeão no IDEB. Tem mais de 300 escolas cívico-militares no Paraná. Nós vamos trazer essa expertise, principalmente nas áreas de periferia, que estão sendo invadidas por traficantes, onde os professores estão com medo de dar aula. Nós vamos colocar as escolas cívico-militares, sim. Vamos trazer essa... E a população tem me pedido isso nas ruas. Então, nós vamos colocar inicialmente na periferia, e aí, de acordo com a necessidade dos testes que nós vamos fazendo, nós vamos ampliando cada vez mais. Mas vamos ampliar também escola de tempo integral. Nós vamos dobrar do primeiro ano o número de vagas nas creches. John, não sei se você sabe disso, mas Boa Vista aqui do lado, que é uma cidade que é o tamanho aqui do bairro da Cidade Nova, tem o dobro de vagas de creche do que Manaus. Nós temos uma prefeitura que abandonou as nossas crianças. Olha, festa é importante. Pintar a cidade, né, fazer a zeladoria é importante. Mas sabe quem mais importa? São os nossos filhos, para qualquer família. E você precisar trabalhar para sustentar a sua casa e você não ter onde colocar o seu filho. Eu sei porque minha mãe passou por isso. Às vezes eu ficava com... Minha mãe foi mãe com 18 anos...
para ela poder trabalhar, trazer o sustento para nossa casa. Às vezes eu ficava com o vizinho, às vezes eu ficava com minha avó, às vezes com minha tia. Isso é muito ruim. Isso traz uma insegurança para as crianças. Nós queremos que a mãe vá trabalhar, que o pai vá trabalhar e saiba que o seu filho está numa creche com alimentação de qualidade, com uma educação de qualidade. E eu faço um compromisso com todos vocês que estão me ouvindo. Eu tenho uma vice que tem expertise na educação, uma grande gestora. O capitão Alberto Neto e a professora Maria do Carmo vai entregar para Manaus, no final da gestão, a melhor educação do Brasil. Pode esperar. Candidato, aproveitando que o senhor está falando de educação, eu queria focar muito nesse tema, ainda temos 6 minutinhos, né? Caramba, passa muito rápido. Também vocês foram falar só em governo federal? Você está falando bem à vontade. Não, agora vamos falar em Manaus mesmo. Isso. Manaus, sobre propostas. O senhor falou a respeito de que as escolas, muita gente está preocupada em falar sobre ideologia de gênero. Inclusive, é um termo que pela ciência ele inexiste, foi criado muito pelo bolsonarismo. A ideologia de gênero ele é um termo inexistente. Se não existe, tá tudo certo. De acordo com a ciência, de acordo com as pesquisas, ele é inexistente. Existe identidade de gênero. E dentro das escolas, o senhor falou também sobre a questão de que estão preocupados em instalar banheiros unissex. Nós, jornalistas que acompanhamos diariamente a realidade dos professores, que recebemos informações dos pais de alunos, a gente sabe que hoje a principal demanda dentro das escolas municipais é a merenda escolar. Sim. Que muitas vezes os professores têm que fazer cotinha para pagar a merenda escolar, porque a prefeitura acaba servindo ali suco e bolacha. Temos também a questão da qualidade de trabalho que é disposta aos professores. O salário também, que teve um reajuste de 1,35 este ano, e fora as outras questões, como, por exemplo, o pagamento do Fundeb, que, segundo o prefeito de Manaus, Davi Almeida, não foi possível pagar o rateio porque tinha muitas pendências junto às empresas, que entre essas empresas também pagava a noiva dele, no recurso do Fundeb. Eu queria saber o que o senhor tem de proposta para a educação, considerando que a sua vice é da educação, para a rede municipal, obviamente, que é o nosso foco, e principalmente como o senhor pretende moralizar o repasse do Fundeb para que ele chegue, de fato, aos professores. Paula, obrigado por trazer essa denúncia. São tantos assuntos que a gente acaba esquecendo. Inclusive, o prefeito me processou, porque eu perguntei se na casa dele ele comia na merenda bolacha creme crack com quisuco, porque as nossas crianças estão comendo hoje. Nós temos a 5ª cidade mais rica do Brasil. É o 5º maior orçamento do Brasil. Próximo ano serão de 10 bilhões e 200 milhões. E é inaceitável quanto essa prefeitura tem abandonado as nossas crianças. Lugares, escolas alugadas, totalmente insalubres. Tem várias denúncias da falta de infraestrutura, que não tem espaço para praticar jogos, educação física para as nossas crianças, um espaço cultural. Essa que é a realidade hoje da gestão municipal. A educação precisa de um choque de gestão urgente. E nós temos nós temos a vice, que é a professora Maria do Carmo, que tem uma grande experiência. Então, o nosso projeto de educação está nas escolas cívico-militares, na ampliação nas escolas de tempo integral, valorização dos professores. Aí no Fundeb eles vão participar da utilização do Fundeb, eles vão participar de um conselho para que Você pretende criar um conselho para que o professor porque o professor está na ponta. A gente precisa trazer quem está na ponta para a gestão. Porque às vezes o prefeito chega na cadeira e acha que é o professor de Deus, que sabe tudo. Quem sabe realmente como mudar, e cada escola tem uma dificuldade muitas vezes diferente, é quem está lá. Então, nós vamos ouvir os professores para utilizar de maneira correta os valores do Fundeb. Nós vamos valorizar os professores. Você que é professor, eu sei que você tem sido maltratado nessa gestão. Maltratado porque teve um aumento de... Quanto foi, Paulo? 34? 1,35. 1,35%, que em valores de reais dá em torno de uns R$34, né? R$34. Uns R$34. Eu sei que você, além disso, eu vi o prefeito atacando os professores, maltratando o professor, de maneira arrogante. A gente tem um prefeito arrogante na gestão, que se acha professor de Deus. Mas a Bíblia diz, viu, Davi, você que desconhece a Bíblia, lá em Provérbios diz que a arrogância precede a ruína. Então, seus dias nessa cadeira estão contados, porque você vai perder essa eleição. Porque para mudar Manaus, para mudar a educação de Manaus,
nós temos que tirar esse prefeito da cadeira, esse arrogante da cadeira. Candidato, o senhor falou sobre choque de ordem na administração. Eu queria saber se o senhor pretende enxugar a máquina, como outros candidatos também têm essa proposta. O senhor pretende extinguir ou criar secretarias? Nós vamos fazer na transição uma auditoria completa na gestão desse atual prefeito. Nós temos muitas denúncias de corrupção. Nós vamos trazer a Justiça, o Ministério Público, nós vamos trazer empresas de auditoria para fiscalizar os contratos, se os contratos foram cumpridos, se estão superfaturados. Manaus é a 6ª capital menos transparente do Brasil. E onde não tem transparência, Paulo, tem muita corrupção. E vocês têm denunciado isso. Eu parabenizo a Band News, a Paula, Johnny, o Rafael, por estar denunciando Diene, desculpa, Diene. Essas suspeitas de corrupção. Tenta entrar no site da prefeitura, pesquisar os contratos, a adição de contratos, as caronas de atas. Você não consegue localizar, porque estão escondendo muita coisa. Nós vamos fazer uma auditoria severa, porque é dinheiro do povo. A 5ª cidade mais rica do Brasil não pode ser a 3ª capital menos transparente. E nós vamos ter que, na gestão privada, eu sou especialista em gestão pública pela Universidade do Estado do Amazonas, mas nós vamos trazer a expertise da gestão privada para a gestão pública. Vamos fazer uma adaptação. E na gestão privada tem um compliance, que é um trabalho de transparência. A população tem que saber cada real que está sendo gasto, cada real que é do povo, não é do prefeito. Então nós vamos fazer um ajuste nos contratos e aí eu tenho certeza que a gente vai conseguir economizar muito dinheiro para que a gente possa levar mais infraestrutura para a nossa cidade. Manaus tem só 26% de saneamento básico. Isso é muito ruim. Nós temos um alto índice de mortalidade infantil. Está acabando o tempo. Eu vou precisar lhe interromper porque o tempo de 40 minutos esgotou, mas vai ter 1 minuto agora para a consideração final. Aí o senhor pode usar para concluir essa resposta e falar diretamente com o público, contando a partir de agora. Tiene, Paula, Rafael, você que está me ouvindo agora, eu sei que você está com medo de andar em Manaus. Ontem, uma grávida foi assassinada dentro da unidade básica de saúde. Eu sei que você tem medo de pegar ônibus em Manaus. Tem medo de ficar na parada. Se você quer um prefeito que tenha força, coragem, experiência, você vai votar 22. Eu sei que você está acordando de madrugada para poder entrar numa fila da unidade básica de saúde para conseguir uma consulta no posto de saúde. Essa é a realidade. Se você quer um prefeito que vai fazer parceria pública-privada, que vai zerar as filas de consultas, de exames, que vai criar o Hospital dos Olhos, que vai dar um choque de gestão na saúde, que não vai faltar mais dipirona, não vai faltar mais remédio de pressão, não vai faltar mais insulina para os diabéticos, porque estão gastando dinheiro pintando a cidade, está faltando dipirona no posto de saúde. Se você quer um prefeito para dar esse choque de ordem de gestão na saúde, você vai votar 22. Se você quer um prefeito da direita, apoiado pelo presidente Bolsonaro, Deus, Pátria, Família e Liberdade, você vai votar 22, Capitão Alberto Neto e Professora Maria do Carmo. Muito bem. Encerramos então aqui esse 1 minutinho de considerações finais também. Capitão Alberto Neto, candidato à Prefeitura de Manaus pelo PL, a gente agradece a gentileza de estar conosco aqui para falar com a população, para falar conosco na Band News Difusora FM. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. A sabatina foi muito boa. Me chama novamente que tem outros projetos para falar. Manaus, que é a 5ª cidade mais rica do Brasil, merece muito mais do que nós estamos vivendo.